Kenshi é um perdedor nojento, invocado para outro mundo para lutar com um grupo de batalha, mas ele os trai e abandona a equipe na hora, ao descobrir que o outro time tinha umas gatas. Kenshi depois entra numa escola só de garotas, onde aprendem a pilotar mechs chamados Seikaju. Enquanto Kenshi curte estar cercado por elas, ele não sabe das coisas ruins que acontecem nas sombras, incluindo o planejamento de uma guerra mundial. Todos se reúnem perto do palácio para a coroação de Lashara. Enquanto ela é coroada, um grupo sombrio a observa de longe, avisando Kenshi que ela é seu alvo. À noite, Kenshi entra em seu Seikojin e pousa na ilha voadora de Lashara. Sem perder um segundo, Kaeya, a atendente de Lashara, também entra em seu Seikojin e vai confrontar Kenshi, mas Kenshi não parece assustado com o adorável robô rosa à sua frente, e entra em modo de batalha total. Enquanto Kaeya está ocupada na luta, outro Seikojin chega e entra na ilha. Quando ele está prestes a eliminar Lashara, outro Seikojin aparece e consegue salvar a vida dela. Desta vez é o Ahanli, e o Seikojin atacante decide recuar. Eventualmente, os dois também começam a lutar e o Ahanli age como se estivesse encurralada, só para atacar o outro Seikojin de surpresa. Isso causa muito dano e ele decide recuar. Outro Seikojin, pilotado por Doll, chega e voa para ajudá-lo a recuar. Ele ordena a Kenshi que termine a missão sozinho e garanta o assassinato de Lashara. Agora que o outro Seikojin se foi, o Ahanli ajuda a Kaeya, deixando Kenshi em 2 contra 1. Surpreendentemente, Kenshi remove seus limitadores, o que cobra um preço do corpo, mas também lhe dá poderes imensos. Quando ele está prestes a eliminar o Ahanli, a remoção do limitador começa a afetar seu corpo, e ele começa a se perder. Antes que seu corpo desista completamente, Kenshi decide deixar a luta e vai direto para a princesa. Ele aparece na frente dela após sair do Seikojin e saca sua faca. No entanto, a tarefa é um pouco demais para seu coração frágil e ele acaba soltando a faca. Nesse instante, Kaeya também chega e tenta atacar, mas é jogada para longe por ele. De repente, o corpo de Kenshi começa a agir estranhamente de novo, e quando Kaeya está prestes a eliminá-lo, Lashara ordena que ela pare. A princesa não se importa com a tentativa de assassinato e quer manter a identidade dele em segredo, para que não haja rumores sobre o ocorrido. Na manhã seguinte, Kenshi se vê numa jaula e Kaeya o informa que ele foi apenas um sacrifício para sua suposta equipe. Logo depois, a irmã de Kaeya, Mexiri, chega e afunda o rosto de Lashara em seus talentos na primeira oportunidade. À noite, um garoto chamado All Light visita Kenshi e pergunta seu nome. Ele é o único que recebe uma resposta de Kenshi, surpreendendo a todos. As criadas então comentam como é cruel deixar a jaula lá fora no frio. Ouvir isso faz Lashara se sentir culpada, e ela traz um cobertor e comida para Kenshi, dizendo que não é um demônio nem nada. Além disso, ela pede a Kenshi para não contar a Kaeya, comentando como os olhos diabólicos dela assustam as pessoas sem saber que Kaeya está bem atrás dela. Kaeya então tira toda a comida e dá a Kenshi apenas um cobertor e algumas frutas para se virar. Kenshi adormece e acorda, só para encontrar Mexiri sentada ao lado dele. Ela pede para ser sua irmã e o deixa sentir os talentos que possui. Ouvir seus gritos faz Kaeya aparecer e ela leva sua irmã sedenta embora. Kenshi então nota a chegada de Doll, que está lá para ajudá-lo a escapar. Os dois fogem pela floresta e um mensageiro relata à Elfa Negra sobre os convidados indesejados em sua floresta. Kaeya é informada da fuga de Kenshi e sai no Seikojin de Ahanli, já que o dela ainda está em reparos. Doll leva Kenshi ao líder deles e o homem mascarado questiona Kenshi por falhar em assassinar a princesa. Eles então encontram um transmissor mágico nas roupas de Kenshi que permite à princesa ouvir tudo. O líder então decide abater Kenshi como o cão que ele é, o que faz Kenshi lembrá-lo da promessa que fez. O líder diz a Kenshi que é uma promessa falsa e que não há como mandá-lo de volta ao seu mundo. Mentiroso. Quando o líder está prestes a eliminar Kenshi, ele o chuta no estômago e cuida de todos os guardas, fugindo no final. O líder entra em seu Seikojin e encurrala Kenshi. E sem outra escolha, Kenshi pula da nave e é quando a líder dos Elfos Negros consegue salvar a vida de Kenshi. A Elfa Negra, Ora, encontra Kaeya e deixa a batalha para ela. O líder deles recua, e Kaeya decide fazer o mesmo depois. De volta ao palácio, Kaeya pede a Ora para entregar o garoto, mas ela se recusa e quer obter todas as informações sobre ele, já que foi ela quem o salvou. Mexiri também chega e nota que Kenshi foi diagnosticado com uma doença conhecida como Rocha Thor, enquanto o Ahanli sugere o uso de Toriamusu para tratá-lo, e Ora decide sair para colher um pouco ela mesma. Ao mesmo tempo, Lashara percebe que Kenshi é de um mundo alternativo e se pergunta como ele foi invocado. De repente, o líder mascarado, junto com seu lacaio, ataca a ilha de Lashara novamente, e Kaeya sai para confrontá-los. Enquanto isso, Ora, que procura o remédio, também é atacada por Doll. Kaeya começa a ter dificuldades para lidar com 3 Seikojin, e por sorte o Ahanli chega em seu robô de aparência engraçada e a ajuda.
Por outro lado, Ora tenta fugir, mas começa a se cansar do uso contínuo do Seikojin, o que resulta na ativação do campo da Elfa Negra. Isso faz Doll ficar imóvel e desliga seu Seikojin. Por sorte, Mexiri chega e leva Ora de volta ao palácio com o remédio. Com a chegada de Mexiri e Ora, o líder não tem escolha a não ser recuar. Depois, eles dão o remédio a Kenshi e ele recupera a consciência, apenas para ver um homem entre todas as mulheres que o cercam. Todos ficam felizes por ele ter se recuperado e Kenshi mostra sua gratidão por cuidarem dele. Na manhã seguinte, Lashara informa Kaeya que fará de Kenshi seu atendente, pois precisam estabelecer seu papel antes que o segredo seja revelado. Depois, os dois entram numa sala de onde Kenshi sai correndo e esbarra em Kaeya. Isso faz Kaeya ficar deprimida ao ver o pequeno Excalibur de Kenshi, e Kenshi é forçado a tomar um banho. As duas garotas tentam espiar, mas são repreendidas pela criada-chefe por isso. Mais tarde, os três visitam a academia, onde todos os alunos treinam para pilotar Seikojin Gappa. Após entrar na academia, Kenshi começa a olhar para todas as gatas, mas Kaeya o lembra que ele agora é atendente de Lashara e precisa mostrar alguma contenção. Logo depois, um estudante chamado Dagmeier dá as boas-vindas à princesa, e vê-lo deixa Kaeya desconfiada, pensando que ele é quem pilota o Seikojin roxo. No entanto, ela tira esse pensamento da cabeça e começa a babar por sua boa aparência. Kenshi pergunta a Kaeya se ela gosta daquele cara, o que resulta nela torcendo a orelha dele e lhe dando uma lição. Eles então mostram a Kenshi a arena da academia, onde ocorrem muitas lutas de treinamento de Seikojin. Além disso, Lashara o informa que Kaeya e Wahanli estarão em uma cerimônia amanhã, e serão oficialmente reconhecidas como pilotos de Seikojin. Em seguida, os três se encontram com a prima de Lashara, Maria, e as duas garotas começam a brigar assim que se veem. Para acertar as contas de uma vez por todas, as duas mostram a Kenshi suas roupas íntimas, pedindo para ele escolher a que mais gosta. No entanto, o pirralho culto escolhe a mulher mais velha e as informa que gosta mais do enredo de Yukine, que é o atendente de Maria. Como punição por não escolhê-la, Lashara coloca uma coleira de cachorro no pescoço de Kenshi para que ele não possa mais andar por aí. Lashara então informa Kenshi sobre como muitos pilotos de Seikojin, chamados Seikishi, se casam para garantir que seus filhos também se tornem pilotos. Ela então diz a Kenshi que ele pode estar destinado a se casar com Yukine, ou qualquer outra garota que esteja atualmente na academia. Kaeya então tranquiliza Kenshi, dizendo que ele ainda é menor de idade, e pode encontrar uma maneira de voltar ao seu mundo antes que o fardo do casamento caia sobre seus ombros. Isso o faz perceber que casar com Kaeya pode ser uma opção para ele, e ela o força a tirar esse pensamento da cabeça. Legal, logo depois o Wahanli chega e pede a Kaeya para ser testemunha de seu duelo amigável. Os três então chegam ao campo de batalha para testemunhar, onde Mexiri também está presente. Ela dá um abraço em Kenshi e o força a chamá-la de irmã mais velha. O duelo então começa, e Wahanli começa a ser encurralada pela oponente no início. Por sorte, ela consegue jogar a oponente para fora do campo de batalha, tornando-a a vencedora do duelo. Depois, Kaeya acompanha Kenshi até seu novo quarto e pede para ele ficar quieto. No entanto, ele não ouve e decide vagar por uma floresta próxima. De repente, dois elfos começam a atacá-lo do nada, mas Ora chega e ordena que parem. Ela informa seus homens que Kenshi é atendente de Lashara e não conhece as regras de invasão da propriedade dos elfos negros. Ela então nota as coisas que Kenshi estava coletando pela floresta e percebe um cogumelo super raro. Vendo o quanto eles gostam, Kenshi decide deixá-los ficar com ele, mesmo podendo vendê-lo por uma fortuna. Ele então discute o tópico de casamento arranjado com Ora. E ela o informa que os Seikojin são armas absolutas com poderes tremendos, e sua nação faz de tudo para garantir que tenham um grande número de pilotos para controlá-los. No caminho de volta, Kenshi encontra o Light e se oferece para fazer uma poção de cura, percebendo que ele está em má forma. A poção acaba piorando ainda mais sua condição, e Kenshi é repreendido pelo atendente de Light por ser um perdedor inútil. Kenshi então encontra Yukine e conta a ela tudo o que aconteceu. Ela o consola e informa Kenshi que suas intenções são puras, e isso é tudo o que importa. Ele então pergunta a Yukine sobre o casamento também, e Yukine o informa que não se importa se isso ajudará a diminuir as lutas. Simultaneamente, Kaeya chega e leva Kenshi de volta, forçando-o a poder ajudar o Wahanli a mover suas coisas. Mais tarde naquele dia, Kenshi visita o Light e fica feliz ao descobrir que sua poção de cura realmente o ajudou a se recuperar. Kenshi promete fazer mais para ele e também fala sobre casamentos arranjados. Isso faz o Light pensar que Kenshi está de olho em uma garota e tenta fazê-lo revelar seu segredo, fazendo Kenshi fugir. À noite, Lashara é forçada a tomar banho em uma banheira de aparência engraçada e, ao mesmo tempo, Kenshi é forçado a ajudar as garotas com suas tarefas. Os três chegam à máquina responsável pela água que abastece os banhos. Enquanto Wahanli tenta consertar, Kaeya entra em uma discussão e joga Kenshi na água. Mal sabe ele que a água está conectada à banheira principal e o leva ao quarto onde Lashara está tomando banho. Ele desmaia no meio do caminho e a criada-chefe entra no banheiro, apenas para testemunhar a princesa segurando seu atendente dentro da banheira. Droga. Tanto Kaeya quanto Kenshi são repreendidos pela criada-chefe depois.
Na manhã seguinte, Kaeya e Wahanli se vestem e estão prontas para a cerimônia onde serão reconhecidas como Seikishi. Durante a cerimônia, a superior faz Kaeya usar uma tiara de gatinha, e ela a veste com orgulho. Kenshi acha isso estranhamente peculiar, mas decide ignorar por enquanto. Kenshi coleta tudo o que pode encontrar de comestível na floresta e traz de volta para cozinhar e comer. Durante o chá, Lashara diz a Kenshi que o país não poderá pagar suas despesas, pois ela teria que revelar sua identidade para isso, o que está fora de questão no momento. Para que Kenshi ganhe suas próprias refeições, Lashara pediu que ele ajudasse no dormitório e assistisse os trabalhadores a cuidar do local. Mais tarde naquele dia, Kenshi visita a diretora da academia, que o informa que sua carga de trabalho não será fixa e ele receberá ganhos de acordo com a dificuldade da tarefa que completar. Depois ela o leva à chefe das zeladoras do dormitório, chamada Hana. Após observá-lo bem, Hana comenta como ele parece magro e fraco, mas a diretora a tranquiliza, dizendo que ele é mais do que aparenta. Hana então leva Kenshi a uma garota chamada Josie, que aparentemente é encarregada de ensinar a Kenshi todos os fundamentos do trabalho. A garota de queixo pontudo parece frustrada no início, mas depois fica impressionada ao ver a eficiência com que Kenshi é capaz de completar o trabalho. Kenshi não só se destaca em uma única tarefa, mas consegue fazer todas as tarefas que ela lhe dá perfeitamente. Durante uma de suas tarefas, Kenshi encontra Ora, que pede sua ajuda. Acontece que alguns valentões jogaram o manto de uma estudante montanha abaixo, e sem hesitar, Kenshi pula e o recupera para ela. As garotas se apaixonam por ele depois do que ele fez, enquanto Ora fica simplesmente impressionada. Seu talento para ser um escravo faz todas as outras criadas-chefes brigarem por ele. Isso faz a diretora aconselhá-las a não explorar Kenshi ao máximo, pois pode ser prejudicial para um garoto jovem como ele. Em seguida, Kenshi ajuda o chefe a preparar o almoço e vai entregá-lo a Ora e Potina. Sem hesitar, Potina reconhece a verdadeira natureza de Kenshi e o chama de cão vadio. Depois de terminar a entrega, Kenshi é cercado por um monte de garotas que o questionam sobre ser atendente de Lashara. Sem outra escolha, Kenshi decide fugir e acaba entrando no território da floresta de Ora. No entanto, as garotas começam a desmoronar lentamente, pois estão achando difícil acompanhar Kenshi. Logo depois, todas as garotas desistem e ficam espalhadas pela floresta. Ora chega para verificar a situação e fica surpresa ao ouvir que Kenshi faz parte da equipe de busca que procura as garotas espalhadas pela floresta. Na manhã seguinte, Mexire visita Kenshi e senta-se ao lado dele, informando-o de como todos o têm elogiado por fazer um trabalho tão maravilhoso. Mais tarde naquele dia, Hana pede à diretora para mudar o trabalho de Kenshi, pois graças a ele, a maioria de seus trabalhos indesejados já está resolvida. Para ensiná-lo mais sobre seu novo trabalho, Mexire é nomeada sua professora particular, e é encarregada de ensiná-lo tudo. Após o início de suas aulas particulares, Mexire informa a Kenshi que as garotas têm solicitado sua assistência para dar banho e o avisa que esse será seu novo trabalho a partir de agora. Após a primeira lição, Mexire decide testar o que ele aprendeu e ordena que Kenshi teste suas habilidades em Kaeya. Ela tenta resistir, mas é forçada a ceder, resultando em seu trauma por tudo o que Kenshi fez a ela a portas fechadas. Dito isso, Kenshi começa a aplicar seus ensinamentos a todas as garotas que conhece pessoalmente, e as deixa com uma experiência inesquecível. Finalmente, é hora de Kenshi desempenhar oficialmente seu trabalho, e ele é levado a uma casa de banho onde é encarregado de lavar as costas das damas. Cada uma das garotas fica encantada em ter Kenshi com elas, o que eventualmente se transforma em uma briga entre as garotas. Após um dia difícil vendo damas tomando banho, Kenshi compartilha suas experiências com o Light, que considera seu trabalho o sonho de todo garoto. A conversa deles é interrompida quando Mexire chega e pede a Kenshi para levá-la com ele. As garotas pensam que eles podem estar fugindo, mas a realidade se mostra completamente diferente. Aparentemente, todas as garotas estão furiosas com Mexire por ensinar a Kenshi truques tão luxuriosos e querem se vingar. Maria as interrompe e anuncia que Kenshi maltratou Yukini, e até conseguiu roubar sua castidade. Todos ficam surpresos ao ouvir isso e planejam derrubar Kenshi junto com Mexire também. Yukini tenta explicar que está longe da verdade, mas as garotas a ignoram e o seguem em um Seikojin, controlado por Wahanli. Kenshi consegue se esconder na floresta, mas Wahanli lança mísseis sobre ele para fazê-lo revelar sua localização. Lashara, que está assistindo a tudo, é ordenada pela diretora a acabar com essa loucura e visitar seu quarto junto com os outros. Depois que todos chegam ao escritório dela, a diretora revela que todos terão que limpar tudo o que destruíram, tornando Kenshi o líder para que todos trabalhem eficientemente sem brincadeiras. Dito isso, todos começam a cuidar de todos os danos, e uma briga começa entre Lashara e Maria, confrontando-se por serem péssimas no que deveriam fazer. Todos os punidos estão ajudando a reconstruir tudo o que quebraram, enquanto Maria e Lashara estão relaxando e se divertindo muito. Finalmente todo o trabalho é concluído, e todos celebram a conclusão de seu trabalho tomando um banho juntos. Como esperado, Kenshi também está presente para admirar todas as belas damas. Assim que ele está prestes a sair, Mexire dá a todos a ideia de dar a Kenshi o mesmo tipo de massagem que ele lhes deu.
À noite, a criada-chefe, Maya, informa Lashara sobre os buracos aleatórios que aparecem por todo o palácio. Kaeya percebe quem pode ser o responsável, e as duas seguem Kenshi e descobrem que é ele quem está cavando esses buracos. Após confrontá-lo sobre isso, Kenshi revela que tem coletado cristais encontrados por todo o cisne. Kenshi ainda os informa que a razão pela qual ele é atraído por eles é por causa da nave espacial de cristal de sua irmã. Ouvi-lo falar sobre uma nave espacial faz Lashara perceber que ele pode ser de um mundo muito mais avançado que o deles. Kaeya então nota o pingente que Kenshi está usando e acidentalmente o quebra. Isso faz o perdedor chorar, pois o pingente é um presente de sua irmã. No dia seguinte, Kaeya pede a Maya para ajudá-la a consertar o pingente, mas depois de ver que ela não consegue ajudar, Kaeya visita muitos outros especialistas e descobre que nenhum deles é capaz de consertar algo tão complicado. No final, ela pede a ajuda de Ulight e Yukine, mas eles também não conseguem consertar. Maria então lhe dá a ideia de tecer uma corda trançada por conta própria como substituto. À noite, Kenshi está em sua caça aos cristais quando encontra uma pessoa de aparência suspeita. Ele decide segui-los e encontra Mexiri, que acabou de sair do banho. A visão de uma gata recém-molhada distrai Kenshi, e ele acaba a seguindo cegamente, esquecendo-se completamente da figura suspeita. No dia seguinte, Kenshi informa a diretora sobre tudo, e ela decide investigar o assunto. Por outro lado, o Light percebe que a atenção que Kenshi está recebendo cresce cada vez mais a cada dia, e ele decide levá-lo para um lugar isolado onde seja mais fácil observá-lo. Mais tarde, Lashara é convocada pela diretora, e ela questiona Lashara por não pagar a Kenshi o salário que ele merece. Além disso, a diretora descobre que Kenshi é um idiota analfabeto que ainda não concluiu seus estudos. Eventualmente, ela decide matricular Kenshi na escola deles para que ele possa terminar seus estudos em paz. À noite, Lashara informa Kenshi sobre sua entrada na escola, e Kaeya o aconselha a ficar longe de problemas, enquanto Lashara espera que nada de ruim aconteça até que Kenshi seja reconhecido como seu atendente. Finalmente é hora de Kenshi ir para a escola, e Lashara o adverte para não se envolver muito com Maria, já que os dois estarão na mesma turma. Enquanto os três caminham em direção à escola, a estudante que Kenji ajudou há alguns dias, Lápis, chega e se oferece para fazer um tour completo pela escola com ele. Enquanto isso, Kaeya e Lashara decidem seguir Kenji, garantindo que seus instintos mais, digamos, peculiares, não o levem a se aproveitar daquela garota tão adorável. Durante a caminhada, os dois acabam chegando acidentalmente a uma área proibida, mas as garotas perdoam a impudência deles ao notarem que Kenshi também está ali. Logo em seguida, Lashara é pego em flagrante espionando por Mexaiah, que o obriga a comparecer à sua aula. Depois disso, o Lich apresenta Kenshi à sua nova turma, e o primeiro amigo que ele faz, cujo nome é Tite, se aproxima dele. O diretor faz uma visita a Ulight e aos outros professores, perguntando sobre Kenshi apenas para descobrir, com certa surpresa, que ele talvez não esteja com morte cerebral. Finalmente, chega a hora da aula de esgrima, e Kenshi se opõe a Mexiri como parte essencial de seu treinamento. Para a surpresa de todos, ele consegue desviar de cada um dos ataques dela, e ela decide então oferecer-lhe aulas particulares, pois seu nível de habilidade é de fato muito mais avançado que o da própria Mexiri. Pouco depois, os valentões da turma encurralam Kenshi e se oferecem para lhe dar uma aula particular, ocultando totalmente suas verdadeiras intenções de ensinar uma lição a Kenshi por ele estar se destacando tanto. Os 4 valentões começam a atacá-lo simultaneamente, mas não conseguem sequer acertar um único golpe. Eles acabam desistindo, exaustos, após balançar suas espadas sem parar. Por outro lado, Yukine informa Maria que Kenshi pode ser o piloto do Saikojin branco, e na verdade, a pessoa que atacou Lashara inicialmente. Maria então questiona Yukine se ela estaria começando a nutrir sentimentos por Kenshi. Ao vê-la corar, Maria decide que vai roubá-lo de sua prima, que ela considera um tanto desleixada. Durante o horário de intervalo, Kenshi visita a cafeteria e prontamente se oferece para dar uma mão ao chefe. Após concluir sua tarefa, Kenshi retorna à sua sala, mas é imediatamente convocado por Maria, que insiste em almoçar com ele. Percebendo que os outros colegas poderiam sentir ciúmes, ela acaba convidando todos os estudantes presentes na turma, inclusive os valentões, para se juntarem a eles. Durante o almoço, Maria pede a todos que conversem com ela de uma forma mais natural e descontraída enquanto estiverem na escola. Após o intervalo para o almoço, Lashara faz uma visita a Kenshi e o confronta diretamente por estar se aproximando tanto de Maria, mesmo depois de ela ter dito para ele não fazer isso. À noite, Kaeya entrega a Kenshi o cordão em espiral que ela mesma confeccionou, e Kenshi parece realmente apreciar a cor vermelha que ela escolheu. Maya então informa a todos os presentes que, tradicionalmente, cordões vermelhos simbolizam um forte laço que une os entes queridos. Após ouvir essa revelação, Kaeya tenta de todas as formas recuperar o cordão, mas Kenji se mostra excessivamente persistente e não o solta de jeito nenhum. Lashara então informa Kenji sobre os assuntos que todos discutiram e o avisa que a partir de agora, todos terão a permissão de emprestar Kenji para diversas tarefas. Será para trabalhos diversos, e assim, outros poderão contar com a valiosa assistência de Kenji. Ao auxiliar todos os nobres, Kenji poderá conquistar a gratidão deles, atendendo a pedidos que trarão benefícios futuros. Na manhã seguinte, Litia o chama de fera selvagem, e o confronta furiosa por ter cometido todo tipo de atos impensáveis com ela da última vez. Por ora, ela o obriga a se juntar ao conselho estudantil e pede a Kenshi que a visite após o término das aulas.
Em seguida, todos os estudantes desfrutam da aula de natação, enquanto Lit e Kent se divertem observando as garotas, completamente encharcadas em seus trajes de banho. Pouco depois, as garotas cercam Kent e o bombardeiam com perguntas sobre sua conversa com Litia. Ao perceberem que ele se juntou ao conselho estudantil, todas as garotas começam a bajulá-lo intensamente e a disputar a atenção sobre seu corpo, especialmente a parte central. As garotas então começam a persegui-lo, correndo atrás de Kent para garantir que possam tê-lo só para elas. Ele consegue se esconder no escritório do conselho estudantil, e as garotas decidem elaborar um plano estratégico para finalmente capturar Kent. Litia está absolutamente furiosa com Kent por ter invadido o local tão de repente, e parece visivelmente mais exausta do que o seu habitual. Ela então informa Kent que sua principal tarefa será, na verdade, fugir das garotas. Os estudantes do sexo masculino possuem privilégios especiais, e o máximo que as garotas podem fazer com ele é persegui-lo, ou, quem sabe, tentar encantá-lo. Segundo ela, essa dinâmica pode, inclusive, auxiliar as garotas executivas da escola, que vivem em constante conflito umas com as outras. Por outro lado, uma reunião secreta é convocada, e todas as garotas executivas consideram a possibilidade de trabalhar em conjunto como um grupo coeso, para finalmente capturar Kent. Dito e feito, o planejamento e a formação dos grupos estão concluídos, e agora é o momento de colocar todo o seu treinamento à prova. Todas as garotas agora perseguem Kenji em grupos, carregando redes gigantescas para garantir que, de fato, consigam capturá-lo. Eventualmente, ele acaba sendo encurralado, e Yukine, que observa a cena de longe, se lembra de como Maria a instruiu a ajudar Kent de alguma forma. Mas, justamente quando ela está prestes a fazer alguma coisa, Kent consegue escapar daquela situação mais uma vez. Mais tarde, naquele mesmo dia, a condição de Litia piorou consideravelmente, e Kent prepara para ela seu remédio herbal especial, visando uma recuperação bem mais rápida. As garotas continuam a persegui-lo incansavelmente ao longo do dia, e ele facilmente consegue romper todas as armadilhas que elas haviam preparado. Já se passou uma semana inteira, mas as garotas ainda não conseguiram capturar Kent. Enquanto isso, Maria está em seu quarto no dormitório quando recebe uma mensagem de sua mãe que deseja conversar sobre as tão esperadas férias de verão que se aproximam. Na manhã seguinte, Litia acorda na sala do conselho estudantil e, para sua surpresa, percebe que sua febre diminuiu consideravelmente. Ora a informa que isso foi graças ao remédio herbal que Kent preparou, e ela fica imensamente feliz ao ouvir essa notícia. Os professores debatem sobre como as garotas têm causado uma grande comoção, e o diretor comenta que talvez devessem deixá-las agir livremente por um tempo, já que isso parece estar, de alguma forma, aprimorando o relacionamento e o trabalho em equipe delas. Kent então entra acidentalmente na sala do conselho estudantil mais uma vez, e para a surpresa dele, Litia não o repreende com a fúria de sempre desta vez. Ela parece genuinamente agradecida pelo remédio e o informa que manter as garotas executivas ocupadas lhe permite trabalhar tranquilamente em completo silêncio. Mais tarde, naquele mesmo dia, as garotas aparecem com robôs de verdade para tentar capturar Kent. Durante a perseguição, Kent percebe os fios que estão conectados à parte traseira do robô e rapidamente elabora um plano para desativá-los. Ele acaba correndo pela floresta, fazendo com que o robô o siga. Isso faz com que os fios do robô se emaranhem nas árvores, restringindo severamente seus movimentos. Contudo, mal sabe ele que os robôs são, na verdade, capazes de se mover por um período limitado de tempo, mesmo sem estarem conectados aos fios. Por sorte, Yukine o ajuda desta vez e leva Kent para o quarto do dormitório de Maria. Enquanto lhe serve um pouco de chá, ela se recorda das ordens de Maria e de como a amiga pediu a Yukine para ir o mais longe que pudesse com Kent sem hesitação. Sem ter outra opção, Yukine começa a tirar suas roupas lentamente, revelando seus seios, ainda pequenos. No entanto, essa se mostra uma tarefa extremamente difícil para Yukine, e ela acaba desmaiando de pura vergonha. Kent a impede de cair no chão e Lashara, junto com os outros, entra no quarto exatamente naquele mesmo instante. Maria aproveita essa oportunidade única e anuncia em alto e bom som que Kent terá de se casar com Yukine, já que ele de alguma forma roubou a castidade dela. Lashara argumenta veementemente que tudo não passou de um mero acidente, e Ora decide então resolver toda a discussão com a proposta de um jogo. No dia seguinte, Ora informa a todos os presentes sobre a tão aguardada batalha de pratos Nabe de Shurifan. Nessa competição, todos os participantes deverão coletar ingredientes diretamente da floresta e preparar um prato especial chamado Nabe. O Nabe que apresentar o melhor sabor será o grande vencedor do concurso e, como prêmio, receberá a posse de Kent. O Lich decide se juntar à competição na função de juiz, e ele se encarregará de garantir que todos os ingredientes que forem coletados sejam de fato seguros para o consumo. Com isso dito, a competição tem seu início e todos começam a reunir os ingredientes necessários. Lashara é a primeira a coletar, mas logo se revela que tudo o que ela conseguiu reunir é na verdade venenoso. Enquanto isso, o Hanley decide pegar um atalho e utiliza seu robô para tentar roubar os ingredientes de Kent. Contudo, Kent não se rende e consegue fugir de Hanley. Ele a leva a cair em uma armadilha astuta e assim consegue se livrar do robô de uma vez por todas. Kent então se depara com Mexaya, que imediatamente percebe o hematoma na testa de Kent e carinhosamente lhe dá um beijo, desejando uma recuperação mais rápida. Finalmente, o tempo limite se esgota e Lashara não consegue conter o riso ao ver as coisas que Maria conseguiu coletar. Contudo, Maria prontamente se vinga, rindo de Lashara também, quando os ingredientes dela são descartados por serem considerados completamente inúteis. Agora, é chegada a hora da batalha de culinária, e todos os pratos Nabe que foram preparados apresentam o pior sabor já conhecido pela humanidade. Para que se possa definir um vencedor claro, Kent e Ora são colocados para ter uma batalha de culinária, e Kent, surpreendentemente, consegue vencer a disputa. Agora que a batalha de culinária está encerrada, Ora questiona Kent sobre os ingredientes que ele utiliza em seu remédio herbal, e todos ficam completamente chocados depois que ele lhes mostra um par de lagartos secos. Finalmente, é chegada a tão esperada hora das férias de verão, e Lashara decide passar todo o período de recesso relaxando tranquilamente em seu quarto do dormitório, alegando que é perigoso lá fora. Exatamente nesse mesmo momento, Yukine chega, trazendo consigo uma importante mensagem para ela. Descobre-se que a mãe de Maria, Flora, convidou Lashara para visitar seu país, acompanhada de Maria e de suas outras amigas. Lashara informa Maria que ela fez questão absoluta de convidar Dagmaier, com o intuito de despertar o interesse de Kaia, e ainda a ameaçou de vazar fotos constrangedoras de Lashara caso ela se recusasse a ir junto. Assim que chegam ao seu destino, Kent percebe Ceres e Hazuki envolvidas em uma conversa particular e bastante discreta com um completo estranho. Eles estão discutindo sobre como evitar serem detectados no portão, algo que Kent de fato não consegue compreender muito bem.
Ceres então explica que os dois são na verdade plebeus. Além do mais, todos acreditam que Hazuki está perdidamente apaixonada por Ceres apenas para se aproveitar dele, e, assim, se casar com o pobre rapaz para seu próprio benefício pessoal. No entanto, essa versão está bem longe da verdade, mas mesmo assim, os dois são estritamente proibidos de permanecerem na mesma área juntos. Depois de contar absolutamente tudo a Kenshi, Ceres pede a ele para manter sua boca feia bem fechada, e ele prontamente concorda. Por outro lado, alguns bandidos estão espreitando os navios e ficam bastante surpresos ao avistar dois Sikishi do sexo masculino, entre eles Dagmaya e Kenshi. No caminho, Maria e Lashara notam enormes atrações com o rosto de Flora estampado nelas e imediatamente percebem que Flora deve ser a responsável por esse ato tão embaraçoso. Em seguida, Flora dá as boas-vindas a todos os presentes e pergunta sobre Kenshi, ao que Lashara responde que ele está no momento auxiliando o Hanli. Para a surpresa de todos, o Hanli trouxe consigo um Seikujin com uma aparência um tanto quanto boba, e enquanto a ajuda, ela menciona que Ceres tem se envolvido em diversas atividades ilegais. Contudo, ela decide manter essa informação apenas para si mesma, por enquanto. Exatamente nesse mesmo instante, Flora também chega ao local e acaba ouvindo toda a conversa. Contudo, ela decide ignorar o assunto, comentando que os amigos de Kenshi não serão tratados de forma alguma com dureza. Após chegarem ao palácio, Kenshi se aventura pela floresta e coleta tudo o que lhe parece interessante, enquanto Flora testa o Sakogen que o Hanli trouxe consigo. À noite, Lashara informa Kenshi sobre a cerimônia de boas-vindas que está prestes a ser realizada. Flora dá início à cerimônia, acolhendo a todos e Pipoin informando sobre o jogo divertido que eles irão jogar. Aparentemente, todos deverão atirar travesseiros uns nos outros, e para vencer, terão de agarrar a faixa do oponente e puxá-la com força. O grande vencedor terá o direito de se casar com quem desejar e, além disso, receberá recompensas valiosas, incluindo um beijo da sua própria e querida Flora. Finalmente, o jogo tem seu início, e Caio consegue derrubar Dagmaya com um único e certeiro golpe de travesseiro. Em vez de se atacarem mutuamente, Lashara e Maria se unem em uma estratégia para atingir Flora, mas, por um engano, acabam acertando Yukine. Kenshi começa a partida roubando a faixa de Hanli e, em seguida, consegue roubar as faixas tanto de Aura quanto de Lithia também. Um por um, Kenshi consegue roubar a faixa de todos os participantes e é, então, declarado o grande vencedor da batalha, recebendo um beijo quente e suculento diretamente da rainha. Enquanto estão jantando, Lashara tem uma ideia brilhante para se vingar de Flora. Ela planeja manipular Kenshi para que ele dê a Flora a mesma massagem que ele já havia dado a todas as outras garotas. Flora tenta, a princípio, resistir a Kenshi, mas acaba se tornando mais uma vítima no final das contas. Enquanto isso, Hazuki descobre que o estranho com quem eles fizeram um acordo é, na verdade, o temido líder dos bandidos. Na manhã seguinte, Lashara, juntamente com Maria, parecia exausta, pois não conseguiam apagar da memória a cena de Flora se entregando aos encantos de Kenshi. Na manhã seguinte, Hazuki tenta desesperadamente fugir, mas os bandidos a seguem de perto, determinados a derrubá-la. Por sorte, Kenshi chega no momento mais que perfeito e consegue salvá-la. Hazuki então informa Kenshi sobre todo o plano dos bandidos e pede a ele que evacue seus amigos o mais rápido possível. Pouco depois, muitos bandidos em motos voadoras invadem as dependências do palácio, acompanhados de um poderoso Saikajin. De repente, um dos bandidos invade o palácio e ordena a Kaeya que largue sua arma imediatamente. Inesperadamente, Kenshi chega e aterrissa em cheio sobre o bandido, nocauteando-o instantaneamente. Todos então notam que Aura e Flora ainda estão desaparecidas, e Kenshi decide, por conta própria, ir ajudá-las. Ele visita o local de Aura primeiro, e ela parece estar muito mais vulnerável do que o seu habitual. De repente, dois bandidos arrombam a casa dela, e Kenshi rapidamente cuida de um deles, enquanto Aura, com sua própria força, consegue nocautear o outro. Por outro lado, o Hanli está tentando combater o Sakogen, que está na moto voadora, e Aura se une a ela para prestar auxílio. Kenshi então segue seu caminho em direção a Flora, e no percurso se depara com vários bandidos. Ele decide pular no Sakogen que o Hanli havia trazido e, sem dificuldades, consegue dar conta dos bandidos. Exatamente nesse mesmo instante, um dos bandidos chega para capturar Dagmaya, e ele, por sua vez, pede a ela que o deixe encontrar o chefe deles. Kenji também chega à casa de Flora e percebe que ela ainda está excessivamente animada e eufórica com a sessão que tiveram na noite anterior. Ela começa a se agarrar a Kenji enquanto ele está pilotando o Saikogen, o que torna o controle da máquina muito mais difícil para ele. Kenji então sai para confrontar o Sakodin inimigo, mas um sinal emitido pelos bandidos faz com que o Sakodin, juntamente com os outros, recuem imediatamente. Todos então percebem, com grande preocupação, que Dagmaya foi capturado pelos inimigos e imediatamente planejam uma forma de resgatá-lo. Enquanto isso, Dagmaya está em plena conversa com a líder dos bandidos, Corridain. Ela o informa que o plano deles é forçar Dagmaya a se casar com um dos membros do grupo. Dagmaya então tenta provocar a velha bruxa, sugerindo que em vez disso, essa pessoa se torne a líder. Dito e feito, Dagmaya se entrega a uma intensa sessão de exercícios com Coradine, desfrutando de cada momento ao máximo. Coradine então concede a Dagmaya a permissão para empregar os bandidos em seu próprio benefício. Simultaneamente, Kenshi, juntamente com os outros, chega ao local e eles conseguem roubar o caminhão onde todos os reféns estão aprisionados. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lashara, junto com todos, descobre a delicada situação de Ceres e Hazuki e todos decidem, em comum acordo, manter suas bocas fechadas. Aparentemente, Dagmaya consegue se infiltrar entre os bandidos, utilizando o cisne como disfarce. Kenshi está caminhando tranquilamente pela academia quando uma das bandidas, Han, puxa a conversa com ele e oferece a Kenshi um trabalho com um salário bastante alto, mas ele prontamente recusa a oferta e simplesmente se afasta. Por outro lado, Dagmaya treina os bandidos por meio de duelos amigáveis e informa o Light que os bandidos agora estão aptos a serem utilizados na batalha. Além do mais, o Light pede a Dagmaya que o auxilie em algo que ele vem planejando há algum tempo. Com isso em mente, Dagmaya sugere a realização de um torneio de guerreiros na academia, pois os resultados obtidos servirão para estimar a real eficácia das lições que os estudantes têm recebido. Todos concordam e consideram a ideia excelente, enquanto Lashara decide atuar como uma casa de apostas, buscando lucrar o máximo de dinheiro possível.
Dagmaier informa o Light sobre essa proposta, e ele por sua vez expressa sua profunda gratidão, embora mais tarde se questione se as pessoas que Dagmaier trouxe são realmente confiáveis. Por outro lado, Amura percebe que Ran tem estado a furtar carteiras dos estudantes e a exibir seu lado mais desagradável de forma bastante aberta. Amura saca sua faca, deixando Ran bem ciente de que ela não deve fazer absolutamente nada que possa levar as pessoas a questionar a autoridade de Dagmaier. Enquanto isso, Lashara já terminou com toda a organização das apostas e está pronta para lidar com seu próprio esquema de golpes de telemarketing. Para dar início aos trabalhos, todos os estudantes começam a competir uns contra os outros nas rodadas preliminares, buscando se qualificar para o evento principal. O Lich consulta seu caderno e informa a Mexia que os participantes incluem Aura, Kenshi e Dagmaier, o que sem dúvida tornará as coisas muito mais interessantes. Enquanto todos se preparam para o torneio, o Ahanli encarrega Kenshi de limpar o Saikuchi, uma tarefa de grande importância, já que se trata da única versão existente em todo o mundo. Pouco depois, o torneio está prestes a ter seu início, e Lashara entra em pânico ao perceber que todos estão votando em Kenshi, o que definitivamente vai arruinar todo o sistema de apostas. Imura então se depara com Kenshi, que está auxiliando nos preparativos, e expressa sua sincera gratidão por ele ter salvado Dagmaier dos bandidos. Ela então se afasta, comentando que não deseja, de forma alguma, torná-lo um inimigo. Em seguida, Mexia chega e coloca uma coleira em Kenki, anunciando que ele será seu cachorrinho pessoal até o início do torneio. Ela então o leva para dentro de uma pousada e lentamente se aproxima dele, rastejando com a clara intenção de ser a pessoa que roubará sua virgindade. Na manhã seguinte, Litia finalmente anuncia o início oficial do torneio e todos os participantes se envolvem em diversas atividades diferentes. Enquanto isso, Lashara ainda está enfrentando grandes dificuldades com as apostas que estão sendo feitas em Kenshi. Para complicar ainda mais a situação de Kenshi, Lashara lhe entrega um guia completo da competição. A corrida tem seu início e todos disparam, enquanto Kenshi permanece parado, contando números calmamente. Adicionalmente, ele carrega um peso gigantesco preso às suas costas, já que Lashara o informou erroneamente sobre todos esses detalhes, com o objetivo de garantir sua derrota. Após corrigir tudo, ele finalmente começa a correr, mas uma das garotas de Lashara o desorienta, fazendo com que Kenji siga o trajeto completamente errado. Litia percebe que há algo de muito errado na forma como Kenji tem se comportado e imediatamente se dá conta de que Lashara deve ser a mente por trás de tudo isso. Kenji então, lentamente ultrapassa todos os outros competidores e, por fim, consegue passar por Dagmaier também. As duas garotas que estão claramente interessadas oferecem uma toalha a Dagmaier, e ele acaba aceitando a de Kaia. Ele então desiste da corrida ao perceber que está em terceiro lugar, com Ora e Kenshi ocupando o primeiro e o segundo, respectivamente. Kenshi também alcança Ora, e ela decide levar a situação a sério e vencer a corrida a todo custo. Enquanto isso, Kenshi pensa que seria um tanto estranho se ele vencesse e decide então diminuir o ritmo, permitindo que Aura assuma a liderança. Contudo, Kaia percebe essa manobra e o ameaça, dizendo que irá confiscar toda a sua coleção de cristais caso ele perca a corrida. Essa declaração transforma Kenshi em um animal ainda mais selvagem do que ele já é naturalmente, e ele, sem esforço, assume a liderança mais uma vez. Laura também desiste da corrida, pois simplesmente não consegue correr nem mais um passo. Kenshi finalmente vence a corrida, mas continua correndo, pois está apavorado com a ideia de perder sua preciosa coleção de cristais. Para conseguir pará-lo, as garotas o seguem a bordo de um Sakogen e Kaia o ameaça, dizendo que irá confiscar sua coleção caso ele não pare, o que faz Kenshi retornar ao seu estado normal. O mau funcionamento no Sakujin arremessa Kenshi para longe, e Ora consegue encontrá-lo antes que as outras garotas o façam. Ele transfere um pouco de água para a boca dela por meio de um beijo, o que surpreendentemente faz a princesa acordar. A princípio, Aura o elogia por ser um corredor tão incrivelmente rápido, e em seguida confessa seus mais profundos sentimentos. Justo quando ela está prestes a revelar seu grande desejo, Kaia chega e os interrompe abruptamente. Por outro lado, Dagmaier e o Light decidem avançar para a próxima etapa de seu plano e desejam eliminar Kenji para que ele não se torne um estorvo. Imura tenta detê-los, mas Dagmaier arrebate com a frase "Quem perguntou?", silenciando-a completamente. Contudo, o Lich planeja concluir as tarefas mais importantes por agora e decide conceder a Kenshi mais alguns preciosos momentos de paz. À noite, Kenshi está em sua caçada por cristais quando de repente se depara com a mesma garota suspeita de antes. Ela tenta atacá-lo e por um azar acaba caindo em uma armadilha junto com ele. Felizmente, alguém joga uma corda e Kenshi consegue se salvar, levando a garota consigo. Ele aconselha a garota a não desperdiçar sua vida de forma tão imprudente, e ela então parte. Kenshi então agradece a misteriosa pessoa mascarada que jogou a corda, e esta o adverte sobre a iminente tempestade que se aproxima da academia. Na manhã seguinte, todos estão reunidos como de costume, quando de repente notam uma estrutura gigantesca flutuando lentamente em direção à academia. Enquanto os estudantes ainda estão observando a estrutura flutuante, uma forte explosão acontece bem atrás deles, e vários Seikujin surgem do nada. Os valentões da turma de Kenshi estão nesse momento se dirigindo à estrutura flutuante com o objetivo de prestar assistência a Dagmaier. Maria, junto com a diretora e Lashara, percebe que o intruso só pode ser o próprio Babylon. Lashara ordena que Swan decole e pede a Kenshi para distrair os inimigos, para que os alunos possam evacuar em paz. Depois Lashara informa Kaia que quem os atacou é muito provavelmente Dagmaier e dá a Kaia a escolha de um lado. Kenshi visita Mohanli e pega emprestado um de seus Sakogen para deter os inimigos. Por outro lado, Han e os outros bandidos cercaram Aura, mas Kenshi chega na hora certa e os joga pra longe, salvando Aura. Ao mesmo tempo, o outro elfo negro tenta lutar contra Dagmaier, mas não consegue derrubá-lo. Babylon percebe o obstáculo e ordena o envio de todos os Saikachin. Nesse instante, Flora faz uma chamada de vídeo para o cabeça quadrada Babylon e confirma suas intenções. Depois, ela envia seu trem, que faz chover um número infinito de mísseis sobre a estrutura voadora, deixando Babylon ainda mais furioso.
A diretora expressa sua gratidão a Flora pela ajuda, e ela responde que é apenas um pequeno desvio para ajudar os alunos e funcionários a evacuar. Sem outra escolha, Litia corre para o Sakogen e planeja lutar contra os inimigos, mas Lapis pede para ela não ir, pois é bastante perigoso. Nesse instante, o Sakogen inimigo chega e começa a atacar os dois. Por sorte, Kenshi também aparece e os protege dos ataques. Ele então pede a hora para assumir o controle do Sakogen e começa a fugir. Shimshiro e Kaeya, por outro lado, também notam um garoto com corte de cabelo Yi correndo como um tolo. Dagmeier percebe que ele está correndo para seu Seikojin e tenta eliminá-lo, mas o Ahanli chega e consegue distrair Dagmeier, dando a Kenshi a oportunidade de chegar ao seu Seikojin. Kenshi então toca o Saikogen branco, e uma luz brilhante começa a iluminar. Todos ficam surpresos ao ver que Kenshi é o piloto do Saikojin branco. Em um piscar de olhos, Kenshi elimina um dos Saikojin inimigos e leva mais alguns segundos para eliminar os outros também. Ele então se move em direção a Dagmeier, mas o reforço inimigo o faz entrar na área que está cheia de pilares. Dagmeier e os outros também entram na arena, pensando que Kenshi não conseguirá se mover livremente. No entanto, isso não afeta Kenshi em nada, pois ele ainda consegue derrotá-los um por um. Poridin também tenta lutar contra Kenshi, mas ela se mostra tão inútil quanto os outros Seikojin. Algumas das garotas anunciam que Kenshi é quem pilota o Seikojin branco, o que eleva o moral dos alunos. Por outro lado, Maria e Yukine visitam Flora, que parece frustrada ao saber que Kenshi também é um Shikishi. Kenshi consegue derrotar Dagmeier facilmente, mas Han chega em uma moto voadora e o leva embora. Do nada, Mexaia começa a ser controlada mentalmente e entra no Jin preto, que é único. De repente, sua forma começa a mudar e Mexaia se transforma em Doll. Ela então entra no Seikojin preto e começa a lutar contra Kenshi. Ela tenta machucar os alunos e Kenshi usa toda a sua força para detê-la, mas Doll se sobressai. Logo depois, Doll percebe que está achando difícil atacar Kenshi e se pergunta se é a consciência de Mexaia dentro dela que é a responsável. Doll comenta que se lembra de tudo o que Mexaia fez com ele e pede a Kenshi para se juntar ao lado deles. Ele recusa e pede a Doll para se juntar a ele, ao que Doll responde que ela é alguém cujo único propósito na vida é lutar. Ao mesmo tempo, Flora saca seu canhão gigante e está pronta para atacar o Sakogen preto. No último momento, Maria avisa Kenshi sobre o foguete que se aproxima e pede para ele desviar. A onda de choque do foguete faz Kenshi voar para longe e ele consegue pousar em cima do cisne, que já está voando e recuando. Ele olha para Doll e Lashara informa que eles precisam lutar contra ela depois de reunir os recursos necessários. Infelizmente, o Sakogen inimigo começa a seguir o cisne, mas desta vez, Flora entra em ação e usa um deslizamento de terra para destruir o Sakogen. De repente, Kenshi começa a chorar ao se lembrar que deixou toda a sua coleção de cristais em casa e isso surpreende Kaeya, pois ela já havia proibido a coleta de cristais. Por outro lado, Dagmeier parece deprimido, e um de seus camaradas pede para ele se animar, pois o plano deles foi um sucesso. Entre todos os alunos que se refugiaram no cisne, Emera também consegue se infiltrar. Dentro do cisne, todas as garotas começam a elogiar Kenshi por ser um Takeshi tão forte e pedem para ele se casar com elas. Enquanto isso, Kaeya se afasta para a floresta e encontra Imura, que tem uma mensagem para ela. Lashara também informa o Ahanli e a diretora sobre Kenshi, avisando-os que ele é de outro mundo. O cisne então chega ao próximo local seguro, e todos se perguntam por quanto tempo conseguirão atrasar o próximo ataque inimigo. O Ahanli informa Kenshi sobre projéteis comprimidos e fica surpresa que ele nunca tenha usado uma arma com um Seikojin antes. Ela então o leva para fora e ensina a Kenshi a arte dos projéteis comprimidos. Mais tarde naquela noite, Kaeya visita a tenda de Kenshi com uma espada e se lembra de como Amura lhe mostrou uma mensagem de Dagmeier, que pediu a Kaeya para assassinar Kenshi e deu desculpas sobre como ele poderia controlar os outros Seikishi. Kaeya então saca sua espada, mas para antes de atacá-lo, pois não consegue tirar a vida de alguém que não realizou nada na vida. Depois de sair da tenda, Kaeya percebe Lashara esperando por ela, que respeita sua decisão de não tirar a vida de Kenshi. Na manhã seguinte, Kaeya, junto com Amura, está Kamui e Ryuhyuo a caminho para encontrar Dagmeier, mesmo que ela não tenha eliminado Kenji. Lashara decide segui-la no cisne e decola mesmo após receber múltiplos avisos. Kaeya finalmente chega ao QG inimigo e pede a Dagmeier para parar os ataques, pois ele pode encontrar sua ruína dessa forma. Ele se recusa a fazê-lo e encontra um dispositivo de comunicação em Kaeya, no qual Lashara liga para Dagmeier, confirmando suas intenções. O cisne logo chega perto de seu quartel-general e Dagmeier parece calmo, pois, segundo ele, Lashara caiu direto na armadilha deles. Surpreendentemente, ele criou um vácuo de energia Ina, o que tornou o cisne incapaz de voar. Dito isso, os Seikojin inimigos se dirigem para destruir o cisne, mas são derrotados um após o outro. O Ahanli é quem os enfrenta sozinha, mas as coisas começam a ficar mais difíceis quando mais Seikojin chegam. Ao mesmo tempo, Kenshi chega e derruba os guardas. Kaeya também se liberta do guarda e foge junto com Kenshi. Ele então entra em seu Seikojin e saca sua arma, destruindo lentamente todos os vácuos Ina construídos no chão. Isso devolve ao cisne sua funcionalidade normal e ele por pouco não é atingido pelo ataque do Seikojin preto que abre um buraco na montanha.
O cisne usa esse buraco para recuar e o Seikojin também volta. Dagmeier questiona Doll por deixá-los ir e ela responde que seu estado exausto a atrapalhou. Kaia pede perdão a Lashara e ela a perdoa, avisando Kaia que este deve ser seu último erro. Lashara então decide fazer do trabalho de Kenchi uma condição e pede ajuda a outros países. Eles então decidem ir para Shurifan, que é governada pelo pai de Ora. Por outro lado, a diretora informa o líder da igreja sobre Kenshi e como ele é de outro mundo. Todos o defendem, o que tranquiliza o líder da igreja de que ele é um sujeito confiável. No dia seguinte, o cisne chega ao país de Ora e o elfo negro pede a Lashara para ficar em seu país como uma convidada de honra. Lashara quer pedir a ajuda do pai de Ora e faz uma visita a Ora. Ela pede a ela para dar uma recomendação ao rei para que possam obter seu apoio. No entanto, Ora está frustrada com Kenji por não lhe contar seu segredo e Lashara informa que ele não é alguém que se exibe. No dia seguinte, Lashara está negociando com o rei quando Ora chega e pede a seu pai para apoiá-los. É decidido que Kenji terá uma corrida de obstáculos de longa distância com o rei e o país dos elfos negros apoiará Lashara se Kenji conseguir vencer. À noite, Kaia pega Kenshi tentando se esgueirar para coletar cristais. Ela então nota o pingente que ele está usando e se lembra de como o fio vermelho é um sinal de amantes. Ele se recusa a entregá-lo a ela, mas, surpreendentemente, Kaia permite que ele o mantenha. No dia seguinte, é hora da corrida, e Lashara está apostando tudo em Kenji desta vez. O rei percebe que Kenji não parece nervoso, e o chama de tolo retardado. A corrida finalmente começa, e o elfo no posto de controle informa ao rei que Kenji está em primeiro lugar. Ele consegue desviar de todas as armadilhas em seu caminho e chega ao próximo posto de controle, onde descobre que Kenji ainda mantém a primeira posição. Posto de controle após posto de controle, o rei descobre que Kenji esteve à sua frente o tempo todo. Eventualmente, o rei chega à linha de chegada e percebe que Kenji ainda não chegou. Logo depois, Kenshi chega e é confrontado por Lashara, que perde todo o seu dinheiro. Kaia anota sua bolsa e percebe que ele desperdiçou todo o seu tempo tentando colher diferentes itens comestíveis da floresta. Ele encontra o famoso cogumelo e os informa que o encontrou para o elfo negro, a fim de retribuir a hospitalidade que lhe foi demonstrada. O rei começa a rir e aceita sua derrota, tornando-o o vencedor da corrida. Ele então pede a Kenshi para se casar com sua filha, fazendo Aura corar incontrolavelmente. De repente, os alarmes começam a soar e o rei percebe que os inimigos também entraram em seu território, junto com o Seikojin preto, Gai. Os inimigos começam a atacar a cidade principal enquanto o rei e os outros os observam de longe. O rei então entra em seu Seikojin e vai lutar contra Dagmeier. Logo depois, Doll chega e um de seus ataques deixa o rei completamente impotente. Bem quando Doll está prestes a acabar com ele, Kenshi chega e salva o pai de Aura. Ele então começa a lutar contra Doll, e Dagmeier usa essa oportunidade para atacá-lo, mas falha miseravelmente. Kenshi então avança sobre Doll para atacar, mas ela facilmente bloqueia seu ataque usando seu escudo. Ao mesmo tempo, Kenshi recebe uma mensagem de Aura, sugerindo que ele recue, pois a evacuação está completa. Após retornar à base, o rei diz a Kenshi que quer anunciar oficialmente seu casamento com Aura. Enquanto isso, os superiores da igreja estão observando tudo acontecer e planejam enviar uma equipe especial para cuidar de Gaia, e pensam em fazer Kenji se juntar à equipe também. Kenji e os outros estão prestes a partir, e o rei diz a Ora para fazer o que quiser e seguir seu futuro marido em cada passo que ele der. A próxima parada deles é o país de Maria, e lá planeja oferecer uma flor em frente à lápide de Maria, mesmo que ela ainda esteja bem e viva. Por outro lado, Dagmeier nota uma nave da igreja se dirigindo ao cisne, e a ataca mesmo depois que a nave se rende. Lashara percebe isso, e envia Kenshi e Kaia para ajudar a nave. Por sorte, o membro da igreja usa a cápsula de escape e deixa a nave. Kenshi nota a cápsula espacial que se aproxima e consegue pegá-la e trazê-la de volta para o cisne. Logo depois, Ria recupera a consciência e informa Lashara que a igreja foi completamente destruída por Babylon. Ela ainda lhe diz que o poder de Babylon é apenas porque ele possui Gaia, e Kenshi é o único que pode lutar contra ela. Ela então se encontra com Kenshi e pergunta sobre seus pais. Enquanto os dois conversam em particular, as outras garotas os observam, garantindo que Kenshi não comece a reviver as coisas com as quais sonha. Mais tarde, o cisne está prestes a entrar no país de Maria. Lashara pede a Kenshi e Ora para fazerem o reconhecimento da área em seu Sakogen. Embora não sintam nenhum inimigo, todo o país parece ter sido destruído pelos inimigos, e Lashara faz questão de deixar flores para Maria. De repente, estruturas gigantes, chamadas quedas de meteoros, aparecem e começam a lançar rochas gigantes sobre o país. É controlado pelos bandidos, e eles bloqueiam sua única rota de fuga. Sem outra escolha, Ora e Kenshi tentam quebrar a estrutura usando suas armas, mas parece não ter efeito. As quedas de meteoros lentamente começam a se aproximar do cisne, prontas para atacar a qualquer minuto. Inesperadamente, um Sakogen desconhecido chega e começa a atacar a estrutura por cima. Isso diminui sua defesa e permite que Kenshi e os outros ataquem por baixo, eventualmente conseguindo destruí-la completamente. Acontece que Yukine é a piloto do Sakogen desconhecido e ela os leva para o subsolo, onde os civis do país estão buscando abrigo. Lashara fica frustrada ao ver Maria viva, pedindo a ela para pagar pelas flores que comprou.
Flora vem correndo e abraça Kenshi, comentando como ele era um Sekishi desde o início. Vashara pede a Flora para discutir os assuntos importantes, mas ela deixa para Maria, avisando-a que é importante para ela aprender essas coisas também. Depois todos os superiores se reúnem em uma sala e discutem como não podem confiar na igreja e têm que cuidar dessa bagunça sozinhos. Flora comenta que eles precisam repensar quem detém autoridade sobre Kenshi e todos concordam, deixando a princesa gananciosa. Flora dá a Kenshi um tempo para pensar sobre isso. Mais tarde, durante o jantar, Lashara é a única que não chega à mesa, deixando todos a questionar sua saúde mental. Depois do jantar, ele leva o jantar para o quarto dela, mas Lashara não se abre. Então, Kenshi começa perguntando a todos, começando por Aura, mas ela quer que Kenshi tome sua própria decisão. Ele então vai até o Ahanli, Maria, Flora, e todas dizem a mesma coisa, pedindo a Kenshi para fazer o que ele quiser. Mais tarde, ele pula pela janela e vai para o quarto de Lashara. Depois de pegá-la olhando para a lua, Kenshi faz a mesma pergunta, mas Lashara se recusa a responder. Ela então comenta como ainda é uma solitária feia, que aprendeu sobre ser rainha na teoria, e não tem nenhuma experiência de vida real. Lágrimas começam a sair de seus olhos e ela pede a Kenji para não ir embora ou deixá-la para trás. Kenji responde que ele veio para aquele mundo sozinho e ela foi quem criou um lugar para ele. Ele então pede a Lashara para vender o cisne para ele, embora não tenha dinheiro suficiente para substituir suas roupas rasgadas. No dia seguinte, Kenji anuncia que o cisne será seu local de estadia e informa a todos que será uma zona neutra. Ele então dá as boas-vindas a todos a bordo como representantes de seus países. Todos o aplaudem e começam a aceitar sua proposta e querem se tornar representantes de seus países. Agora que a igreja também deu permissão, Kaia realiza a primeira reunião e propõe que a mineração de cristais seja proibida e regulamentada. Isso deixa Kenji bravo e os dois começam a discutir. Infelizmente, todos os outros representantes concordam com Kaia, tornando esta proposta uma realidade. Kenji começa a chorar quando Kaia grita com ele, sem perceber que ele se tornou o rei do cisne. Flora discute as táticas que devem adotar para lutar contra os inimigos e quer que o pai de Aura os apoie na batalha. Aura garante que sua nação fará o seu melhor para lutar ao lado deles nesta batalha contra Babylon. Ria também acrescenta que a igreja os apoiará, permitindo que Flora use as armas que quiser. Ela então menciona como Kenji faltou à reunião, mas mal sabe ela que ele está trabalhando como lixeiro do bairro, coletando todo o lixo e transformando-o em balas pequenas para uso futuro. De repente, Flora nota um Sakogen desconhecido sendo seguido pelo Sakogen de Babylon. Depois de dar uma boa olhada, Flora descobre que o Sakogen sendo perseguido é Ceres. Kenshi corre para ajudar seu velho amigo e os inimigos fogem ao ver o Sakogen branco se aproximar. De repente, fios saem do Sakogen de Ceres e amarram os dois. Ceres então informa Kenshi que o conselheiro do país se juntou a Babylon e o sequestrou junto com Hazuki, mesmo quando eles estavam vivendo uma vida pacífica. Raya então nota um reator de barreira de Sakoshin nas costas do Sakogen de Ceres e informa a todos que é algo projetado para causar uma explosão massiva. De repente, o reator começa a disparar e Ora tenta ir ajudar Kenshi. Depois de tentar se mover, Kenshi percebe que não consegue se libertar e Ceres começa a chorar e a se desculpar repetidamente, pois sequestraram Hazuki e ele não tem outra escolha. Isso deixa Kenshi furioso e ele pede a Ora para voltar para o cisne. O Saikujin de Kenshi começa a ficar preto e ganha poder suficiente para se libertar e conter a explosão que ocorre. Do nada, Dagmaier ouve um som alto e sai para perceber que Kenshi chegou ao esconderijo deles. Ele começa a derrotar todos os Saikojin, um por um, e a pessoa que planejou tudo isso vai lutar contra Kenshi sozinha. Dagmaier também se junta a ele e planeja derrubar Kenshi. Por outro lado, Kaio e Ora se infiltram no esconderijo e conseguem salvar Hazuki de Han. Kenshi começa atacando o cara que está lutando ao lado de Dagmaier e depois de despedaçá-lo, joga o Seikojin em penhasco abaixo. Kenshi então se move em direção a Dagmaier, mas Amuro chega no momento perfeito e foge depois de salvá-lo. Depois, Kenshi não consegue lidar com a imensa quantidade de poder que usou e não consegue continuar. Mais tarde naquele dia, Kenshi perdoa Ceres, pois não foi realmente culpa dele, e oferece a ele para ficar no cisne por enquanto. Lashara brinca sobre lucrar com Ceres, o que resulta em todos a olhando com desconfiança. A vida diária deles no cisne continua até que finalmente chegam à oficina de campo. O pai de Kaia os recebe e sugere que descansem um pouco, pois Ria começa a sentir tontura. Enquanto isso, Dagmaier está aterrorizado após sua luta e se trancou em seu quarto. O pai de Kaia começa a informar as garotas sobre a civilização Senti, que costumava ser um estado unido. Aparentemente, os Estados Unidos desenvolveram Seikojin e eles não eram usados como armas, mas eram exibidos em convenções e exposições universais. Lentamente, eles se tornaram parte de jogos e competições. Com o tempo, diferentes tipos de Seikojin foram criados através do avanço da tecnologia, mas seu melhor Seikojin não podia nem se comparar ao Seikojin médio dos dias atuais. Não importa quão habilidosos fossem os pilotos, o Seikojin era tão poderoso quanto um Seikojin de segunda categoria hoje. Essa é a razão pela qual pessoas de outros mundos foram chamadas para este, e os Elfos Negros eram um deles. Lentamente, a tecnologia do Sakojin começou a melhorar, e chegou ao ponto em que a manipulação dos pilotos se tornou envolvida.
tipos de alta resistência se casaram e depois disso, pessoas criadas do zero começaram a aparecer. Além disso, para garantir que houvesse pilotos suficientes, um cristal quartzo foi desenvolvido. A habilidade e experiência do piloto eram armazenadas nos cristais, e as habilidades do piloto podiam ser totalmente restauradas após adicionar o cristal em outro corpo especializado. Devido ao funcionamento dos cristais, os Saikojin começaram a interpretar mal suas ordens e entraram em fúria. Eles levaram a civilização Senti à sua destruição. Os sobreviventes conseguiram escapar com o poder de Ahu e fugiram para fora do Marina. O único Sakogen restante para testemunhar sua existência era a própria Gaia. Além disso, Mexia foi uma das 3 bonecas feitas pelo homem criadas para destruir Gaia. Ela foi criada como humana desde a infância até a adolescência. Segundo o pai de Kaia, Mexiri, com a ajuda da outra boneca, conseguiu derrotar Gai, mas acabou perdendo a terceira boneca. Depois, Mexiri foi selada e anos depois, Chutraju, que costumava ter a terra sagrada em seu domínio, escavou o Sakogen. Seus experimentos saíram do controle, permitindo que a igreja aprendesse sobre Sakogen e tomasse a Terra Sagrada. Além disso, 22 anos atrás, uma cápsula foi encontrada e Mexia foi selada dentro dela. O pai de Kaia foi um dos que a encontraram e decidiram criá-la como filha. A única razão para Mexia ouvir Babylon pode ser uma segurança para evitar perda de controle, já que nem todos os registros antigos escavados estão com a igreja. De repente, a conversa é interrompida quando Dao irrompe. Querendo atacar o cisne, o pai de Kaia os informa que há um jeito de derrotá-la, mas Ria consegue roubar e foge. Enquanto Hanley descobre que a maioria dos Saikojin inimigos usa réplicas do escudo de Gaia, impedindo que seus ataques passem. Ao sair, Kenshi encontra Ria e Kaia pede que ele a capture. De repente, Riaya vira Nizai e foge. Dao interrompe a perseguição e captura o pai de Kaeya, enquanto Kenshi foge com Kaeya. Kenshi surge bem a tempo, entra em seu Saikojin e ataca todos os Saikojin inimigos. Inesperadamente, o Saikojin inimigo voa e tenta destruir o cisne com um deslizamento, mas Kenshi o intercepta e o comprime em pequenas balas. Surpreendentemente, elas são fortes o bastante para penetrar a réplica do escudo de Gaia, chocando a todos que o assistem lutar. Todos estão em reunião quando Yukine e Maria chegam, informando que não é possível usar as balas comprimidas de Kenshi como fonte de energia. Isso dá ao Hanley a ideia de criar algo com os poderes de compressão de Kenshi, capaz de derrotar Gaia. Considerando que suas balas comprimidas foram fortes o bastante para quebrar a réplica do escudo, Aura sugere comprimir o cisne, o que Kenji parece desaprovar. O Hanley também acha o cisne pequeno demais, e que talvez precisem de algo 100 vezes maior. Por outro lado, a igreja permite que Litia e a diretora usem suas instalações. Além disso, Litia recebe uma ligação da ex-presidente do conselho estudantil. Ela confronta Litia para mantê-la desinformada e promete ajudar de todas as formas. Depois, Yukine leva todos a um local em sua cidade natal, adorado como um guardião profundo. Ela pede ao chefe da vila para usá-lo, mas ele recusa, pois é um objeto sagrado. Além disso, ele diz que ninguém pode cruzar a barreira daquela estrutura rochosa só para perceber que Kenshi já a cruzou. Kaia tenta ir atrás dele, mas a barreira a impede. O ancião da vila fica chocado com tal milagre e não tem escolha a não ser permitir o uso. Dito isso, Kenshi começa a comprimir com seus poderes, e o Lich, observando de longe, avisa Ran que provavelmente farão uma espada daquela estrutura. Após a primeira sessão, Kenshi parece cansado e adormece, deixando Kaia e Ora com o resto do trabalho. Todas as garotas, junto com Kenshi, se revezam para comprimir a estrutura. Lentamente, ela foi diminuindo, mas o peso não mudou nada. Ran, por outro lado, percebe que todos estão cansados e planeja atacá-los aproveitando a chance. Todos os bandidos começam a atirar, mas, por sorte, Yukine chega e decide absorver os ataques. Logo depois, Yukine começa a ter dificuldades, pois é difícil para ela aguentar o dano de todos os inimigos ao mesmo tempo. Vendo a condição de Yukine, Kenshi se esforça ainda mais e finalmente consegue encolher e fazer uma espada. Um único golpe da espada derrota todos os inimigos, e então, as estudantes, junto com a diretora e Litia, chegam prometendo lutar ao lado dele. Todos estão de volta ao cisne e as beldades da escola cercam Kenshi, parabenizando-o por se tornar rei. De repente, Kenshi começa a sentir tontura, mas ignora por enquanto. No entanto, sua condição piora, e ele é forçado a descansar e tomar remédios. Mais tarde naquela noite, Mexia visita Kenji, que se surpreende ao vê-la depois de tanto tempo. Mexia o informa que foi à oficina de campo para confirmar algo com o pai dela. Ele a informou que os humanos artificiais foram criados para derrotar Seikoshi e tinham a capacidade de se casar com humanos. Havia também a possibilidade de que os filhos híbridos pudessem possuir mais poderes do que os próprios humanos artificiais.
No entanto, isso nunca se tornou realidade, pois Gaia atacou a todos dos outros mundos, sendo a única a controlar o Sakishin. Sem outra escolha, as pessoas enviaram um humano artificial para outro mundo e importaram um humano nascido da União. Segundo Mexaia, Kenshi é essa pessoa, pois veio a este mundo na mesma época. Aparentemente, sua incapacidade de machucá-lo também se devia a isso, e sua febre é a recusa de seu corpo em ferir Mexaia. Ela então usa um comunicador e Babylon aparece diante de Kenshi. Ele tenta controlá-lo com seus poderes e coloca um selo em seu corpo enquanto Mexaia observa em silêncio. Por outro lado, as garotas pensam em como lutar sem Kenshi, caso ele não se recupere a tempo. Nesse momento, os pais de Flora e Yora chegam, e os dois começam a discutir sobre a filha deles ser quem vai casar com Kenshi. Enquanto isso, Kenshi não desiste e diz a Babylon que tem sua própria vontade e não seguirá suas ordens. Kenshi então faz a pose do Goku e quebra todos os selos, surpreendendo Babylon, que não podia acreditar que fosse possível. Ele então ordena a Mexaia que destrua o cisne, e ela desativa o bloqueador de gravidade da espada Tente, voltando a ser boneca e fugindo. O peso da espada Tente é demais para o cisne aguentar, e ele começa a cair. Bem quando está prestes a atingir o chão, Kenji pula em seu Seikojin e consegue evitar o dano. Na manhã seguinte, todos estão prontos para ir lutar e receber as bênçãos de Flora e do rei. Ao mesmo tempo, Olite também se prepara para a guerra, posicionando todas as suas tropas. Além disso, Gaia, que se recupera dos danos e está funcional novamente. Os bandidos criaram uma fortaleza ao redor do país de Lashara e colocaram um vácuo para que Sakugen não consiga atravessá-la facilmente. Eles pensam que é hora de relaxar, pois os inimigos não chegarão tão cedo, só para depois perceber que as forças de Lushara avançam lentamente em direção ao forte. As forças do rei Shurufan são as primeiras a atacar o forte, mas os inimigos não desistem tão facilmente. Além disso, os Sakogen que o Ahan lhe fez estão cortando todas as linhas de vapor, fazendo com que os Sakogen inimigos fiquem sem energia. Olite é informado de que o cisne está se movendo em direção às terras altas pela ferrovia. Ao mesmo tempo, Maria envia seu trem para o campo de batalha, e ele começa a atacar a estrutura flutuante principal, onde Olite e Babylon estão. Enquanto o cisne se move para as terras altas, Litia e as garotas devem focar no outro posto de controle e derrotar os inimigos restantes. Vendo como o plano deles desmorona lentamente, Dagmaier chega e pede permissão ao pai para ir e pegar o Sakugen branco sozinho. Ran pensa que estão seguros enquanto os inimigos não cruzarem a fortaleza. Nesse momento, o rei Shurufan revela catapultas gigantes que lançam vários Sakogen para o outro lado da fortaleza. Um dos Saikujin é pilotado pela ex-presidente, que começa a desfrutar do massacre e pressiona os inimigos do outro lado também. Lashara nota Dagmaier sozinho no palácio, desafiando Kenshi para um duelo. Kenshi aceita sem pensar duas vezes e parte. Dagmaier tenta ao máximo superar o trauma e avança contra Kenshi, ainda sem conseguir acertar nenhum ataque. Kenshi começa a dominar Dagmaier novamente e corta seu Sakogen ao meio, jogando-o do penhasco. Acontece que era uma armadilha o tempo todo, e Gaia começa a se energizar ao mesmo tempo. Kenji se prepara e vai contra Gaia, pilotada por Dao. Ambos parecem estar dando trabalho um ao outro, surpreendendo a todos. Logo depois, Babylon também aparece no campo de batalha e se dissolve para se tornar parte de Gaia. Isso dá a Gaia uma nova e mais poderosa forma, equipando-a com novas armas mortais. Maria ordena que suas tropas ataquem Gaia e ajudem Kenji, mas seus ataques são inúteis, pois Gaia destrói tudo com um único raio de energia. Sua própria estrutura gigante cai sobre o trem onde Maria está, mas, por sorte, Yukini consegue escapar junto com Maria. Gaia começa a atacá-las, mas Kenshi desvia seu alvo atacando Gaia. Por outro lado, as garotas da academia lutam contra os bandidos e lentamente começam a dominá-los. O trabalho em equipe delas é crucial, e as garotas finalmente conseguem assumir o controle do posto de controle após vencer a batalha. O rei Sherfin também informa Lashara que eles tomaram o forte. Após concluir a tarefa, todos se reúnem no cisne e conversam sobre como Kenji tem lutado contra Gaia sozinho. Kaia, junto com os outros, decide ir ajudar Kenshi. Enquanto isso, a batalha entre Kenshi e Gaia ainda está furiosa, e seus ataques não afetam Gaia em nada. Kenshi continua a golpear Gaia com sua espada apenas para o dano se curar em um instante. Todos observam Kenshi, enquanto ele é jogado de um lado para o outro por Gaia. Enquanto assiste à luta, o Ahan nota o reator de barreira de Seikashin jogado por perto e as garotas decidem carregá-lo com energia para Kenshi usar. Kenshi tenta impedi-las, avisando sobre o quão perigoso pode ser. No entanto, as garotas pedem que ele pare de tagarelar e confie em suas habilidades. O reator está sendo carregado lentamente, e quando atinge 90%, Gaia o nota e tenta atacá-las. Felizmente, Kaia segura Gaia e a leva para longe. Kenshi aproveita a oportunidade para comprimir o reator e ataca Gaia, após pedir a Kaeya para deixar seu Saikogen. Uma enorme explosão ocorre e danifica bastante Gaia, mas ela se recupera facilmente e cura todo o dano feito ao corpo principal.
Kenshi ainda não desiste e ouve os pensamentos de Doll e Mexia, pedindo para ele salvá-las. Kenshi ataca Gaia com sua espada mais uma vez, e desta vez, raios de energia começam a sair da espada, tornando-a ainda mais letal. Os raios de energia são fortes o bastante para cortar montanhas e ele segue Gaia, tentando cortá-la. Infelizmente, o sabre de luz ainda não é suficiente para fatiar Gaia. Desta vez, Kenshi decide usar tudo o que tem em um único ataque, e transforma a espada em uma forma diferente. Isso permite que ele corte a cabeça de Gaia de forma limpa, pondo um fim nela. Ele então tenta acordar Doll, e ela sorri, percebendo que Kenshi a salvou. Doll então se transforma em Mexia e tenta beijá-lo, mas é interrompida por Kite. De repente, Babylon emerge do líquido preto e o Light decide acabar com ele desta vez. Ele atira em Babylon com uma arma especializada e encerra sua vida para sempre. O Lich então começa a sentir tontura e se transforma em Reiá. Ela os informa que Babylon plantou um cristal central em seu corpo quando era mais jovem. Isso permitia que seu corpo mudasse para o Lich ou Nezai, dependendo de qual vontade fosse mais forte naquele momento. Logo depois, todas as garotas, incluindo a diretora e Lítia, chegam ao continente parabenizando Kenshi pela vitória. Agora que as outras coisas estão resolvidas, Wanley propõe uma discussão sobre a posse de Kenshi. Ora comenta que ele já jurou ser seu noivo, e Maria acrescenta que ele deveria pertencer a Yukine. Flora propõe que Kenshi se case com ela, e surpreendentemente Lítia também pede permissão para direitos de casamento. Vendo que a decisão não avança, a ex-presidente propõe a regra do primeiro a chegar, primeiro a ser servido, e todas as garotas começam a correr atrás de Kenji, enquanto ele tenta ao máximo escapar. Por outro lado, Dagmar pega o cristal que estava dentro de Babylon, e Han tenta roubá-lo, mas mal sabe ela que Amura está atrás dela, pronta para acabar com sua vida para sempre. Isso foi tudo sobre nosso playboy Kenshi. Qual das garotas do grupo acabará se casando com Kenshi? Comente secudinho abaixo e diga-nos se gostou de assistir ao programa. Inscreva-se no canal para mais análises de furos de roteiro.